Bom, então o álcool, ela é uma substância que eu escolhi falar porque a gente tem um bar em cada esquina, a gente tem bar, farmácia e igreja em cada esquina nesse país, né? Então, o bar, ele realmente faz parte da nossa cultura e do modo com que a gente se relaciona com a vida, inclusive, né? O happy hour tá sempre ligado ao double chopp, né? É uma balada boa, é uma balada open bar. Se a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai sentar para tomar uma com os amigos. Se a gente vai dar um presente, a gente vai na festa na casa de alguém, é muito comum a gente levar um vinho, enfim. Então, não há nenhum problema nisso, mas a naturalização do uso do álcool de um modo muito tranquilo, como se ele fosse muito inofensivo, faz a gente ficar esperto, principalmente quando a gente começa a olhar as outras substâncias e o álcool. Então, assim, o álcool, ele é a única substância que tem questões importantes para serem enfrentadas do ponto de vista agudo, crônico, clinicamente. Subjetivo, então as alterações subjetivas que vão produzindo a longo prazo na clínica psiquiátrica é muito. Acho que talvez seja um dos casos mais difíceis de tratar, diria até intratável em alguns casos, assim. Que vai gerando uma espécie de um quadro demencial, que a psiquiatria ia chamando por muitos anos de demência vesânica, né? Vai criando uma certa organicidade, a pessoa vai criando uma personalidade em volta daquele uso, num uso intenso, e que é muito sério, assim. E as consequências sociais, que também não são poucas. Então vamos lá, vamos dividir um pouco, assim. Então agora a gente vai falar do uso nocivo do álcool, né? Dando essa abertura um pouco de dizer que tem outros usos, mas o uso nocivo do álcool, acho que ele é realmente importante de ser falado. Então vamos falar das estruturas ou das consequências biopsicossociais, então biológicas. Agudamente, a gente tem quadros de dependência muito grave, né? E que vão gerando. Que a dependência, ela é um movimento um pouco mais crônico, vamos chamar assim. E como que eu tô. Esse conceito de crônico, ele é complicado. Mas a gente vai usar crônico aqui como algo que perdura no tempo. Então, que se mantém muito. Então, é aquela pessoa que usa álcool todos os dias. Então, ela vai criando, ou todos os dias, ou de tempos em tempo, todo final de semana, só que muito. Enfim, tem vários modos de se compreender a dependência. Mas, no geral, vamos usar aquilo lá que a gente usou nos primeiros vídeos, que é algo que não para de voltar e que tem uma interferência muito grande nas atividades do dia a dia e nas atividades principais, quando elas começam a interferir muito no prazer de fazer as coisas, no sentido de como escolher o que você vai fazer ou não, sempre no sentido do álcool estar junto, altera o sono, alimentação, movimentação, né? Sempre então a escolha vai ser primeira pelo álcool, no lazer, e enfim, ele vai como um líquido invadindo todos os campos da sua vida, assim. Então, quando é um quadro de dependência, ele também vai aos poucos tendo quadros agudos. Então, que perdura no tempo, cronicamente vai causando desnutrição, porque o álcool vai sequestrando, né, os nutrientes do corpo. Ele vai causando uma certa restrição de memória, como se cortasse a memória no meio, nada fica muito claro, tudo fica um pouco borrado, e aí isso vai auxiliando com que a pessoa não tenha assim muita clareza da quantidade que faz uso, não tem a ideia, então às vezes a pessoa toma, sei lá, 10 garrafas na semana e não tem ideia, e diz que toma no máximo duas. A gente chama de mentira do alcoólico, né, de denegação. Aquela mentira é dele para ele mesmo. Ele dá uma ideia para você de que ele tá mentindo para você, mas para ele aquilo é real, né?
Já estou entrando um pouco nas questões subjetivas, porque é isso, biológicas e psicológicas se encontram muito, né? Então, bom, tolerância, você precisa de cada vez mais doses para conseguir o mesmo efeito, né? Dependência, já falei. Abstinência. A abstinência do álcool pode ser muito séria, muito grave, desde tem 3 classificações aí, né? Que é leve, moderada e grave. Então, da leve para grave, vai começando a ter uma certa sensação de angústia, de ansiedade, vai começando a ter uma aceleração, uma taquicardia, uma vontade de precisar sempre da substância, senão fica muito incomodado, fica muito difícil. E aí isso vai tendo manifestações clínicas mais objetivas, né? Como taquicardia, aumento da pressão, e aí as alterações mais neurológicas. Então, quanto mais importante for a alteração neurológica e psíquica, mais grave vai ficando. Podendo chegar até um quadro que a gente chama de delirium tremens, que é quando tem sob vigência do uso do álcool, a pessoa entra em delírio ou alucinações, então ela começa a ver coisas, ela tem uma experiência que é de ver bicho no corpo, né, andando pelo corpo, que é muito comum, são algumas alucinações muito comum no álcool, tem tremores muito fortes, delírio, então assim, vai levando a um quadro que realmente precisa de hospitalização, precisa de exames, precisa repor às vezes eletrólitos, porque é importante, então vai precisar de um cuidado mais intra-hospitalar. Outra síndrome importante que acontece é a de Wernicke-Korsakoff, que é quando a pessoa começa a deambular, né, a andar meio torto, tá muito emagrecida, então muito desnutrida, geralmente tem alteração, alguma alteração oftalmológica, né, então, que vai ser chamada de oftalmoplegia. Então essa tríade aí vai levando a de fato uma descompensação bem importante que também vai precisar de internação. E até esse é Wernicke, né? E até o Korsakoff, que vai também cursando com uma alteração de realidade muito importante e que, se não for feito medicação injetável, muitas vezes pode nem voltar mesmo. Então, esses são estados mais graves, né? Mais excessivos. Não é sempre que acontece isso, mas isso pode acontecer e a gente tem que ficar esperto com como faz o uso do álcool. Por quê? Por causa das consequências clínicas e porque a naturalização é muito grande. Então é muito incomum alguém ficar preocupado com a pessoa que está perto de você porque está bebendo muito. Na verdade, às vezes é até estimulado, né? Você não vai beber, você vai sair com a gente, você não vai beber? Como assim, né? Para quem já tratou dependência e tem dificuldade com a questão, às vezes tem dificuldade até de conseguir ir em festas, conseguir percorrer espaços sociais, de tão aumentado, de tão expandido que é essa ideia da presença, da necessidade da presença do álcool no lazer, né? Em relação à subjetividade, o que eu estava comentando, né, como que vai se transformando numa certa personalidade, vai acontecendo uma condensação. Então, a pessoa vai ficando um pouco mais griscoide, que a gente chama. Então, é aquela pessoa que cola na gente, fala e não consegue ir embora, e fala várias vezes a mesma coisa. Então, tem um discurso circunstancial, que ele roda atrás de si mesmo, parece um cachorro atrás do rabo, assim, no discurso, né? No sentido de que a pessoa não consegue chegar ao fim. É um mecanismo quase muito parecido com o mecanismo da epilepsia em termos fisiológicos, né? Só que é no discurso, é demonstrado no discurso. Então,
e tem uma certeza, uma fixação das ideias muito grande. Então a pessoa não consegue ouvir o outro. Então ela ouve, mas parece que aquilo não entra. Sabe quando você está conversando com alguém e você não se sente muito ouvido? Parece que a pessoa não consegue implementar na ideia dela a sua ideia e aí refazer, né? Parece que tem uma parede, assim, que você tá falando uma coisa, ela tá falando outra e ela não tá te ouvindo. Então isso é muito comum. Bom, se a pessoa tem uma certeza muito grande, uma rigidez muito grande de pensamento, quais são as repercussões sociais? Vai ser muito difícil dessa pessoa ter uma relação um pouco mais saudável, né? Ou seja, que considere o outro, porque se ela já está, vamos dizer assim, tratando o outro como um objeto, no sentido do outro não importar muito, as relações vão ficar objetais e aí ficam muito complexas. Bom, se uma pessoa que está nesse estado, ela acha que alguém está traindo ela, ou que alguém está falando mal dela, ou que alguém não está sendo bacana, isso vai ser aumentado à 10ª potência, numa certeza absoluta, e aí é que tem os perigos da violência. Por quê? Geralmente, a gente tem, vamos entender um pouco isso em vários âmbitos, né? No âmbito da periferia, o que eu via muito é que a maior parte das pessoas que faziam esse uso desenfreado eram os homens, por várias questões sociais também, sim, eles com a sua responsabilidade no meio disso, mas num contexto muito complexo, né? Não tem a ver com julgamento moral, mas que chegavam em casa e descontavam as coisas que não conseguiam lidar, porque o homem não lida com as coisas, né? No sentido de que não pode sentir, não pode trocar com outro homem, olha, eu não tô gostando disso, ou eu tô me sentindo triste, né? Isso dentro de uma roda masculina, ela é quase que proibida, né? A gente não se fala disso. Então, só que isso não faz a pessoa deixar de sentir as coisas. Então, acontecem as coisas na vida, ele sente, se frustra e mergulha na bebida porque é muito difícil lidar. E aí desconta onde? Desconta em casa. Então, tem inúmeros casos de violência doméstica vinculado a essa história aí, né? Que é a história, então, do homem que bebe muito e que chega em casa descontando na família. Então, violência contra a mulher, violência contra as crianças. Isso é o mais comum, né? Não estamos dizendo que isso é a única coisa que acontece. Isso não acontece só na periferia. Isso acontece na classe média, isso acontece em contexto de pessoas muito ricas. Mas o que acontece nesse contexto, por exemplo, de pessoas muito ricas? Isso é abafado, isso não é falado, isso é velado, né? Então, parece ser menos comum, mas quando a gente é psiquiatra, psicólogo, e a gente entra um pouco mais na intimidade dessas pessoas, a gente vai percebendo que é muito parecido num certo sentido, né? Mas as questões sociais importam sim e muito, e eu acho que isso tem a ver um pouco com a grande quantidade desses casos na periferia e a não tão grande, quantidades grandes também, mas a não tão grande em classe média. Classe média já tem mais, mas em classes mais altas. Porque as condições de moradia, as condições de trabalho, o modo com que essas pessoas circulam no mundo e como que elas são desvalorizadas, né? Ser desvalorizado por ser pobre, quase como se você fosse um crime ser pobre no Brasil. Você não pode ser, porque além de não ter acesso às coisas, você é desvalorizado. Então o que você fala não vale, não tem reconhecimento, valor sobre os discursos de outras classes. Então isso é importante, isso incide sim na clínica da dependência muito, né? E o que mais tem na periferia é bar. Então, isso é democrático, né? Isso tem na cidade inteira. Bar dos mais diferentes possíveis, né? Mas aqui a gente tem muito bar. Aqui, assim, classe média e classe alta. Vamos falar do centro de São Paulo, né?
a gente tem muito bar, mas a gente tem muito lazer, a gente tem muito acesso a outras coisas. Às vezes na periferia não, então tem o bar, tem o clube, tem o cinema, tem, né? Tem acesso, tem dinheiro para pagar, pode ir, a gente tem outras opções. Na periferia existem também outras opções, não é que não existe. Tudo isso eu tô contando de tudo que foram me contando, de que eu fui vivendo com essas pessoas na saúde pública por 7 anos, na saúde privada e na saúde de convênio, né? Mas é mais escasso, o acesso é mais escasso, o dinheiro é mais escasso, então as principais fontes de lazer são os baile funks, os sambas, e tudo isso está muito regado a álcool. Tenho percebido também de um tempo para cá que os adolescentes, mais ou menos entre 15 e 25 anos, eles estão fazendo um uso muito desenfreado, mas muito mesmo, a ponto de ficar no bar 8, 9 horas seguidas, de disputar mesmo, isso sempre houve, né? A gente disputar, isso sempre aconteceu, mas eu acho que tá aumentado mesmo, assim, das pessoas terem dependências muito graves, muito jovens. Então, fazer o uso, por exemplo, de 25 garrafas de cerveja por semana. Uma pessoa e um amigo ou sozinho, né? Isso muito vinculado também a um abuso de jogos, e internet e redes sociais, então um estreitamento, um isolamento com o uso abusivo da substância. Então, isso vai chegando num lugar bem complexo para a subjetividade que está em formação, né, nessa fase. Geralmente é quando a pessoa está estudando, está numa faculdade, está entendendo um pouco os processos dela, está decidindo em relação às questões sexuais, às questões relacionais, as questões de aonde quer ficar, aonde quer morar, o que quer fazer, do que mais gosta, do que não gosta. Então, quando esse mergulho, o álcool mergulha aí, é bem complicado, porque não abre espaço, né? Tá tudo submerso no líquido, né? Nessa história. Então, não abre espaço. E se não abre espaço, não tem possibilidade de criação, de pensar em coisas outras que não as que você está acostumado, de lidar com as frustrações da vida. Então tudo fica muito encurtado. O tempo de frustração fica muito encurtado, de angústia fica muito encurtado. O que é isso, tempo encurtado? Você não tem mais paciência. Não tem paciência de esperar o tempo das coisas, não tem paciência de esperar o seu próprio tempo, nem conhece seu próprio tempo, começa a achar que o seu tempo tem que ser o tempo que estão dizendo lá fora, então se não é, se frustra e então acabou, não tem mais sentido, não serve para nada. Uma perda um pouco esse encurtamento da temporalidade mesmo. Então o tempo, uma dificuldade um pouco da espera, de uma espera que é necessária. Às vezes até acontece uma coisa para você elaborar aquela coisa, acontece um conflito, para você elaborar aquele conflito, entender como que aquilo se deu, como que te pegou, o que é seu, o que é do outro, isso demanda tempo, demanda espaço, abertura de espaço aqui. Então eu tô aqui um pouco pensando como é que eu tô me sentindo. Eu tô me sentindo assim, 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 puxa, aquela pessoa falou isso e eu achei isso. Então essa construção é uma construção que quando o álcool entra, ela não existe, né? Ela tá líquida. E isso é muito complicado. Então é isso, a gente vai continuar falando mais então aqui sobre a relação com a substância, as nossas relações com a vida, permeada ou não pelas substâncias, e menos sobre as substâncias, tá bom? Vão me mandando aí dicas, ideias, comentários como isso foi tocando vocês, se inscreve em tudo, curte tudo, porque isso ajuda muito a esse caminho que eu tô fazendo aqui perseverar, tá bom? Obrigada!